Bom, então agora eu vou responder algumas perguntas que o pessoal de alguns grupos que eu participo fizeram. Primeira pergunta da Bianca. Ela perguntou se o círculo tem que ser feito para todo tipo de feitiço ou momento que usarmos a magia, ou apenas para rituais e coisas maiores. Eu vou dizer a minha opinião. Eu acho que fica a seu critério traçar o círculo ou não. Porém, lembre-se que tudo que é feito dentro de um círculo mágico, como eu já disse, tudo que é feito dentro de um círculo mágico tem mais poder, tem mais força, tem mais energia, tem mais chance de dar certo. Então, vai ficar a seu critério. Eu preciso traçar um círculo mágico para meditar, por exemplo? Fica a seu critério. No começo, eu traçava um círculo mágico para meditar, porque eu achava que a energia de dentro do círculo mágico, que é entre os mundos, me ajudava a entrar em alfa mais fácil. Então, eu traçava o círculo mágico, chamava o Deus e a Deus, os elementos, eu chamava e eu pedia ajuda deles para meditar, porque no começo eu tinha dificuldade. Então, eu fazia isso toda vez que eu ia meditar. Feitiços. Eu acho importante também você estar entre os mundos para fazer os feitiços, até porque qualquer energia de fora pode influenciar no seu feitiço, então eu acho importante. E você também vai estar entre os mundos. E tudo que é feito entre os mundos, nessa esfera de energia que é o círculo mágico, tem mais chance de dar certo. Então, por que não traçar o círculo mágico, chamar Deus e Deus e os elementais? Então, essa é a minha opinião. Aí a Simone, do mesmo grupo Rituais, Poções e Magia, perguntou: como eu coloco proteção na minha casa com magia? Bom, isso não é bem círculo mágico, mas você pode colocar em cada canto da sua casa, em cada direção da sua casa, então na direção norte, sul, leste, oeste, você pode colocar um elemento. Os católicos fazem isso com a santa, então eles colocam lá num pedestalzinho, lá em cima na parede eles colocam a santa e um copo de água, não sei. Então você também pode fazer isso nas 4 direções da sua casa, colocar então algo lá em cima que represente o elemento. E aquilo vai se tornar um lugar protegido pelos elementos. Então isso você pode fazer. Claro que aquilo não vai se tornar um círculo eterno, mas já é uma ajuda que os elementos vão estar ali, os seus 4 cantos da sua casa vão estar protegidos pelos 4 elementos, então isso é bem legal. Mas sobre colocar proteção na sua casa com magia é um tema para um outro vídeo, ok? Daí agora, do grupo Magia Natural, a Juliane sugeriu a seguinte pergunta: o círculo mágico, afinal, serve para proteger de algo externo ou para concentrar energia? Ou os dois? Como eu já disse, se vocês prestaram atenção, vocês vão saber responder essa pergunta. É os dois. Na verdade, tem mais uma coisa. Então, o círculo mágico serve para proteger de algo externo, sim, Ju. Também serve para concentrar energia. E tem uma outra que é para transportar você por entre os mundos. Então, serve para essas 3 coisas, basicamente. A Juliane também perguntou: algum pedaço de móvel pode estar ou ficar dentro do círculo? Essa é uma pergunta bastante interessante, mas eu acho que eu também já falei basicamente dela aqui no vídeo, então só para relembrar. O espaço, a redoma, a esfera, o círculo que você traçar ali, aquele espaço vai ser sagrado, vai ser santo. Então não é porque tem um móvel que o lugar, o espaço vai deixar de ser um círculo mágico. Não é porque na circunferência do círculo tem móveis que vai deixar de ser uma esfera mágica, vai estar entre os mundos. No entanto, alguns livros dizem que o ideal é que não tenha. Por exemplo, o Raymond Buckland, quando ele fala de círculo mágico, de estrutura de ritual, ele vai falar que o ideal também é que você tenha um quarto só para isso, um lugar só para isso, um espaço só para isso. E que no espaço deve haver nada. Deve haver só o círculo mágico e as pessoas que vão estar ali. E se tiver que ter móveis, que tenha fora do círculo mágico, mas dentro do mesmo espaço, assim. Então, se você tiver um cômodo para isso, os móveis, as coisas vão estar em volta e no meio o círculo mágico livre. Claro que no mundo real, no mundo ideal, isso seria ótimo. Mas no mundo real nem sempre dá para fazer isso. Então, não tem problema um móvel estar dentro do círculo mágico, desde que você entenda que ali tem um perímetro
intransponível. Então, se você for parar para pensar na mecânica da coisa, é melhor que não tenha nada mesmo, porque você vai conseguir delinear que aquela quina faz parte do círculo e o resto não. É meio difícil, né? Então, o ideal é que realmente seja um espaço livre. Mesmo que o círculo fique menor, é melhor que seja um espaço livre. Até para não influenciar, né? Vai saber qual é a história daquele móvel, né? O que ele tem de energia carregada dentro dele, da madeira, enfim. Falando do tamanho, aproveitando e falando de tamanho de círculo mágico, normalmente para um praticante sozinho são 3 pés, de 3 a 6 pés, a dimensão do círculo. Do centro para onde você quer, né? Mais ou menos uma distância de 3 pés. E se é um coven, 9 pés. Vai depender também de quantos integrantes tem, mas 9 pés normalmente está um tamanho bacana. Mas esse é o número cabalístico que a gente usa ali, de dimensão, justamente pela simbologia do 3, simbologia do 9. Por que a simbologia do 9? Porque o 9 é 3 vezes. E o 3, porque é 3, né? As 3 fases básicas da lua, as 3 faces básicas da deusa, etc. Bom, continuando aqui com as perguntas, tem uma pergunta que foi feita no grupo Encontro de Bruxos, perguntando: o círculo mágico pode ser feito apenas com visualização? Já respondi também, pode, só que você tem que pensar, você tem que visualizar com muita vontade, com muita intenção, porque aquilo tem que se materializar na sua mente. Então você tem que ser capaz de ver com os olhos, com o terceiro olho, você tem que ser capaz de ver que existe uma luz dourada ou uma luz azul, que é normalmente as cores que a gente pensa para fazer o círculo. Você tem que imaginar que existe uma luz em volta, fazendo esse limite, fazendo essa redoma. Então, você tem que ter a capacidade de visualizar isso claramente no astral. Você tem que ter essa capacidade para você poder fazer ele só com visualização, né? Se no começo você achar difícil, faz alguma marcação no chão, ou com pétalas de rosa, ou com pedrinhas, ou com sal e água, ou com sal e canela. Eu já fiz com sal e canela, é muito bom para proteger. A primeira função do círculo, que é proteger, é excelente você fazer com sal e canela. Canela em pó mesmo, então você coloca lá o sal e depois vai com a canelinha e vai fazendo o círculo assim. É bem legal, protege muito, assim, muito forte. Então você pode fazer dessa forma também, você pode fazer com ervas, pode fazer com folhas, você que decide. Se você achar difícil, fazer só pela visualização. Claro que você vai fazer pelos dois, mas hoje em dia eu já consigo, por exemplo, fazer só com a visualização e eu consigo ver que existe uma esfera ali que ela não pode ser ultrapassada, porque ali é um espaço mágico e do outro lado não é mais. Então tem que ter esse limite bem definido para você conseguir trabalhar só com a visualização, ok? Tem outra pergunta do mesmo grupo. Posso sair do círculo mágico depois de fazê-lo? Se sim, como fazer? Então eu já expliquei. Você sai como? Você abre com o atame ou com a sua mão, você abre um corte no círculo, sai, faz o que você tem que fazer e depois, na hora de voltar, você sela 3 vezes esse corte, certo? Bom, eu particularmente já tive que sair uma vez, já tive que sair do círculo mágico uma vez. O que eu fiz? Eu cortei, eu tava trabalhando sem atame, eu tava trabalhando com a minha mão, então eu cortei aonde eu tinha traçado, pelo leste, normalmente a gente sai pelo leste, cortei, fiz ali uma portinha astral, abri, saí, fechei a porta, fui pegar o que eu tinha que pegar, que era muito gente, eu fui cabeção, esqueci, eu tava sozinha, voltei, abri a portinha, fechei, selei 3 vezes, tirei a maçaneta que eu criei astral, então tirei e selei 3 vezes, então ali ficou fechado de novo, certo?
Então foi assim que eu fiz, é assim que eu costumo fazer. Pode parecer engraçado para quem nunca fez. Nossa, você fez uma maçaneta, Aliran. Fiz, porque para mim, quanto mais real for, quanto mais perto da minha realidade for, melhor. Então, como você abre uma porta com a maçaneta? Então eu fiz ali astral, visualizei uma maçaneta, abri, fechei, visualizei mesmo a porta, a maçaneta, certo? Então foi dessa forma que eu fiz. E eu não senti nenhuma diferença de energia do círculo quando eu voltei. Então eu acredito que eu fiz certo. Mas a gente sente uma diferença na concentração. Isso é fato. Porque você para fazer outra coisa, você perde um pouco do seu foco, da sua concentração. Então, por isso que eu disse, é melhor você pegar tudo antes, deixa tudo dentro, pensa bem antes de traçar, porque depois é melhor que você não saia. Assim que você começar os trabalhos mágicos, é melhor que você não saia, ok? Outra pergunta do mesmo grupo. Preciso chamar os deuses sempre para o círculo? Ou posso chamar apenas os elementais? Bom, fica a seu critério. Por que chamar os deuses? Por que não chamar? Primeiro, sempre que eu vou traçar um círculo mágico, eu chamo os elementais, o deus e a deusa. Eu chamo. Por quê? Porque eu acredito que eles estão comigo já. Então, nada mais justo do que convidar eles para o círculo mágico. Porque a deusa é o equilíbrio, o deus é o outro lado do equilíbrio, os elementais são o outro lado do equilíbrio. Então, o círculo vai estar completo com a presença de todos eles e eu. Então, eu acho que para questões de harmonia é importante chamar o deus e a deusa os 4 elementos. Então, é por isso que eu chamo. Por que não chamar? Não vejo por que não chamar. Então, assim, se você está traçando o círculo mágico, é porque tem um motivo, né? E esse motivo é mágico. Então, por que não trazer a harmonia de toda a criação para dentro do seu círculo? Não tem por que não chamar. Se você chama só os elementais vão estar lá. Água, fogo, terra e água. Ok. Mas tudo que você faz não envolve os deuses também? Os elementais não fazem parte dos deuses? Então, por que não convidar eles para o seu círculo mágico? Né? Eles estão sempre com você, é o mínimo que você pode fazer é convidar eles para trabalhar com você. Você não vai pedir nada, você vai convidar e é só pedir que a presença deles, que eles façam presença ali naquele círculo mágico, só isso. Não é porque você não vai trabalhar diretamente com eles que você não vai chamá-los. É uma questão de honra aos deuses, de você estar trabalhando com todas as energias junto. Então atrapalhar não vai, certo? Essa é a minha opinião. Aí tem uma pergunta do grupo Receitinhas de Bruxas. O que é círculo mágico? Gente, já expliquei, né? Então, círculo mágico é uma redoma, uma esfera de energia que serve para conter, proteger, né? Primeiro, proteger o bruxo dentro daquela redoma, dentro daquele círculo. Depois, conter a energia de todo o trabalho mágico que ele vai fazer. E, por fim, transportar o bruxo, o mago, entre os mundos. E você vai ficar vibrando metade no mundo físico, metade no mundo astral. E é nesse ambiente que é o ambiente mais propício para se fazer qualquer trabalho mágico, porque qualquer trabalho mágico ali vai ser potencializado. Então, isso é um círculo mágico. Outra pergunta do grupo Encontro de Bruxos, de novo. O Vinícius perguntando: queria saber sobre o Círculo dos Ancestrais que é aberto em Solwyn. Boa pergunta. Bom, eu não costumo fazer isso, mas eu já fiz uma vez. O Círculo dos Ancestrais é assim: você abre 2 círculos. Então vocês traçam um círculo 3 vezes, bonitinho, igual traçaria normal. E você vai traçar outro círculo que faça uma intersecção com o círculo que você acabou de traçar, para você poder andar entre os dois e os dois poderem conversar entre si. Então você traça o seu círculo sentido horário, bonitinho, e traça um outro círculo fazendo intersecção com ele, também em sentido horário. Eu acho que faz sentido traçar sempre em sentido horário e destraçar o círculo sempre anti-horário. Então, eu faço dessa forma. E aí, no outro círculo, é importante que tenha uma outra pessoa. Porque tem que ter pelo menos uma pessoa em cada círculo. Para poder chamar os elementos, o deus e a deusa. Então, você vai chamar o deus e a deusa no primeiro círculo.
E no segundo círculo, você vai chamar só os quadrantes, porque a deusa já está no primeiro. Então você vai chamar os 4 elementos no segundo círculo também. Então você vai chamar a deusa, o deus, os elementais no primeiro círculo, e no segundo círculo só os elementais. E aí, no segundo círculo, você chama a presença dos seus ancestrais. Chama a presença de quem você quiser trabalhar, chama a presença. Mas, é a presença. Você não vai incorporar dentro do círculo mágico seus ancestrais, não é isso. Porque o Samhain é uma festividade de lembrança dos ancestrais, de honra aos ancestrais, de consideração com as nossas irmãs bruxas que morreram em fogueiras para manter a tradição segura, não falaram nada, ficaram caladas, morreram quietas para manter os segredos da tradição, para manter os segredos da bruxaria. Então você honra essas figuras, essas bruxas nessa data de Samhain. Então você pode, no outro círculo, invocar esses ancestrais, esses espíritos desencarnados, para poder conversar com eles, pedir orientação. Como que você vai fazer isso? Você tem que estar em alfa. Então, além de estar dentro do círculo mágico, você tem que estar em alfa, para você poder conversar em meditação, em estado alterado de consciência, para você poder conversar com essas entidades, pedir conselhos, não sei, o que você precisar. Por que tem que ter no mínimo 2 pessoas? Porque uma pessoa tem que ficar cuidando do círculo mágico original e a outra pessoa tem que cuidar desse círculo dos ancestrais. O ideal é que sejam 3 no mínimo. Por quê? Uma vai cuidar do primeiro círculo, a segunda vai fazer o trabalho mágico que ela precisa com os ancestrais individualmente ali, e a terceira vai cuidar das energias do segundo círculo. Você pode fazer os dois, cuidar das energias do círculo e também trabalhar a meditação com os ancestrais? Pode, mas eu sugiro que você peça ajuda dos elementais para isso, porque o segundo círculo vai estar lá sozinho. Então, o ideal é que os elementais, você peça ajuda dos elementais. Quando você estiver chamando, peça ajuda dos elementais para manter a energia fluindo enquanto você estiver em meditação, que é o que eu sempre faço quando eu estou celebrando sozinha, independente se é Samhain ou não. Então, o ideal é que tenha 3 pessoas. Se não tiver, você pede para os elementais manterem a energia fluindo enquanto você estiver em alfa, processo meditativo ali, conversando com os ancestrais, certo? Você pode também, nesse segundo círculo, fazer trabalhos de tarô, divinação, qualquer tipo de oráculo, porque Samhain é uma época muito propícia para isso. Ok? Acho que eu espero que eu tenha respondido, se não, pode perguntar nos comentários. Bom, outra pergunta aqui do grupo Encontro de Bruxos. Qual a forma correta de traçar o círculo? Qual a direção dos elementos? Por que não traçar no sentido anti-horário? Boas perguntas. Então, qual a forma correta de traçar o círculo? Olha, a forma correta, é muito perigoso a gente falar isso, porque não existe forma correta. Existe um padrão que a gente segue, mas correto é uma palavra muito forte para Wicca. Porque não existe certo e errado, é tudo muito relativo. Então, qual é a forma bacana, vou dizer, de traçar o círculo? Começar do leste, porque no leste já falei, mas vamos relembrar. O leste é onde está o elemento ar. Então, o leste, o elemento ar, ele é onde começa toda a intenção, no pensamento. Então, você vai traçar, começando pelo leste, virada para o leste, traçar ele girando o seu corpo lá, andando, traçando. Você vai traçar ele virado para o leste, sentido horário. Por que horário, sentido do relógio? Porque na Wicca a gente acredita que tudo que é sentido horário é de criação e sentido anti-horário é de destruição. Isso não é só na Wicca, tá? Isso também é na magia cerimonial, na magia do caos, no hermetismo, eles também seguem isso. Então, sentido horário, criação, sentido anti-horário, destruição. Aí, a Pips, que é a mesma pergunta, também perguntou qual a direção dos elementos. Então, norte, terra, sul, fogo, leste, ar, oeste, água. Ok?
Norte, terra. Sul, fogo. Leste, ar. Oeste, água. Certo? Essas correspondências de direções e elementos são europeias, ok? Por que que o norte é terra? Porque os europeus acreditavam que a terra do norte era desconhecida, porque eles não tinham navegação ainda. Então a terra do norte era a terra dos deuses. Eu tô falando de um período pré-navegação, um período bem pagão mesmo, bem antigo. Então o norte era a terra dos deuses. Então o norte é ali a terra. Por quê? Terra. Mãe Terra, deusa Terra, Gaia. Então ao norte representava os deuses. Então representava a Mãe Terra. Então por isso que é norte, é terra. Daí depois sul. Por que sul, fogo? Porque abaixo da Europa, no sul, é a linha do Equador. Então, quanto mais você ia para o sul, mais calor tinha. Então, por isso que o sul era o fogo. Ok? Isso são representações europeias. A Wicca é uma religião europeia. Por isso que a gente usa essas direções. Então, norte, terra, sul, fogo. Ah, mas eu celebro no Brasil. Se você quiser inverter os elementos, sem problema nenhum. Se você mora no Brasil, eu inclusive já fiz isso quando eu rodava pelo sul, eu rodava a roda do ano pelo hemisfério sul, e quando eu fazia isso, eu celebrava com os elementos invertidos. Porque faz sentido. Então deixa eu continuar para vocês entenderem. Então, norte, terra, que é a terra dos deuses, terra desconhecida, terra. Mãe terra, terra. Então, norte, terra. Sul, fogo, porque abaixo da Europa tinha a linha do Equador, era mais quente. Então, sul é fogo. Leste, ar. Por quê? Porque os ventos vinham do leste. Os ventos, tudo que era, né, vinha do leste. E o oeste, porque tinha o oceano ali. Se você olhar o mapa mundi, você vai ver a Europa. Lembrando que eu tiro isso da prática celta, porque a Wicca ela é baseada nos ritos celtas, né? Então, antigamente, até o que hoje é a França, antigamente tudo isso era terreno celta. Então, todo o Reino Unido, Grã-Bretanha, Inglaterra, tudo era terreno celta. Claro que diferenciando celta, gaulês, mas tudo era terreno celta de uma forma geral ali. Então, se você olhar no mapa mundi, todos eles são banhados pela água no oeste. Então, por isso que o oeste é elemento água. Se você achar mais coerente inverter os elementos para o Brasil, vai ficar terra, sul, norte, fogo, porque a linha do Equador está acima, e até no Brasil o norte é mais quente, né? Aí no leste vai ser a água, porque a gente é banhado pelo oceano no nosso leste, né? Então ao leste do Brasil tem todo o oceano. E no oeste o ar. Ok? Isso se você for celebrar invertendo os elementos no hemisfério sul. Bom, outra pergunta. Como se traça um círculo mágico? Já expliquei. Qual a importância e por que abrir um círculo mágico? Já expliquei, mas relembrando. Qual a importância de abrir um círculo mágico? Porque aquele espaço que você criou ali, quando você traz o círculo mágico, tudo que for feito ali, a energia vai ser mais densa, a chance daquilo dar certo vai ser bem maior. Então, tudo que você fizer dentro do círculo mágico vai se potencializar automaticamente. Então, essa é a importância e esse é um dos motivos por que todo o trabalho mágico que eu for fazer eu tenho que traçar um círculo mágico, ok? História do círculo. Essas aqui foram o Edan que perguntou, se não me engano. O Edan do grupo Magia Natural. Bom, a história do círculo é bem interessante. Só que não tem muita coisa registrada sobre, mas tem o suficiente para a gente entender. Isso começou na Mesopotâmia, com os egípcios, ali naquela época, né, Egito, Suméria, Síria, enfim, que todo parto que era feito,
a parteira fazia um círculo em volta da cama onde estava a mãe, dando a luz, para proteger a mãe e o bebê de espíritos que possam influenciar no nascimento, ou alguma energia que possa influenciar no nascimento, para a mãe e o bebê não morrerem. Isso era feito sempre nessa região, e aí então ficou estabelecido que toda vez que você fazia um círculo no chão, era para proteger. E em Roma, na Grécia e em Roma, os reis eles sentavam no trono deles e em volta do trono tinha um círculo, que também era para proteger e para mostrar que o rei era uma pessoa separada dos outros. Então, olha lá, o conceito de entre os mundos já estava presente, o conceito de conter energia também já estava presente, porque dentro do círculo você sentia ali o poder de ser rei, enfim. Então, esses são os registros que a gente tem de círculo mágico, antes mesmo de Gardner criar a Wicca, etc. Então, esses conceitos de círculo já existiam. Não foi Gardner que criou o círculo mágico, ele já existia. Ok? Qual a influência do círculo no feitiço? Essa é muito boa também. Bom, como eu já disse, tudo que você fizer dentro de um círculo mágico vai ser potencializado, a chance de dar certo é bem maior. Então, se você faz um feitiço dentro de um círculo mágico, obviamente aquele feitiço vai ser cheio de poder e energia, né? Então, por que não fazer tudo dentro de um círculo mágico? Tudo que eu falo assim, mágico, né? Por que não fazer meditações dentro de um círculo, feitiços dentro de um círculo? Porque quando você faz o feitiço, você quer que ele dê certo, né? Então, se você chama os 4 elementos, chama o deus e a deusa, traça o círculo mágico para fazer um feitiço, aquele feitiço vai ser totalmente guiado pelos deuses e pelos elementais. Então, essa é a influência. Se você estiver fazendo um feitiço errado, na hora você vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa que seja o que a gente chama de cagada mágica. Por quê? Porque você vai estar influenciado pelos 4 elementos, pela deusa e pela deusa. Então, essa é a influência. Fazer um feitiço dentro de um círculo mágico é garantia de que você não vai fazer merda. Então, é uma boa. Ok? E a última pergunta, círculo ou esfera? Né? Que eu já falei para vocês que na verdade não é um círculo, porque ele também é tampado por cima, então ele é uma esfera mágica. Então, quando você for traçar, é importante que você visualize que esse círculo também está pegando o teto e tampando. Isso é legal. Se você quiser, você pode também, quando você terminar de traçar, fazer com o Atami um pentagrama de invocação em cima de você. O que é um pentagrama de invocação? É um pentagrama começando de baixo. Aí você vai... É que não dá para explicar por áudio, né? Mas eu posso colocar a imagem dele aí no final do vídeo agora, para vocês verem a direção do pentagrama de invocação, para selar o teto também, para se tornar de fato uma esfera, porque ali vira uma redoma, vira uma esfera mágica mesmo. O círculo mágico, ele é uma esfera mágica, ele tampa você por cima também. E por baixo também. Então, se você quiser, pentagrama de invocação no solo também. Se você estiver na natureza, na terra mesmo, não vai precisar. Mas se você estiver no apartamento, por exemplo, é uma boa, porque tem vários prédios embaixo de você, então é legal. Ok? Espero ter atendido todas as dúvidas. Foram muitas perguntas, eu agradeço a todos que ajudaram, que perguntaram. Espero não ter esquecido de nenhuma pergunta. Caso eu tenha esquecido, por favor, perguntem nos comentários e me cobrem que eu respondo com certeza. Até a próxima, abraço, beijo, blessed be.